Evangelho segundo escreveu João, capítulo 20. Desde já quem já chegou aí eu não cumprimentei, eu cumprimento agora com a paz do Senhor. Que Deus possa falar grandemente ao nosso coração nessa noite de hoje. Que aquilo que nós viemos buscar através da palavra de Deus seja encontrado. Não porque sou eu que estou ministrando, mas porque é Deus que quer falar contigo mais uma vez nesta noite. Livro de João, capítulo 20, verso 19, que vai dizer o início, o título da mensagem é assim: Jesus aparece aos 11, a incredulidade de Tomé. Versículo 19. Chegada, pois, a tarde daquele dia, no primeiro da semana, encerrada as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. 20. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. Verso 22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados, lhes serão perdoados. E aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. 25. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Até aqui. Pai, nós te agradecemos, Senhor, que o Senhor venha falar conosco, Senhor, através dessa palavra. Venha tocar, meu Pai querido, no nosso coração. Que o Senhor, meu Pai querido, é fazer, Senhor, a tua vontade, Senhor, sobre esse capítulo, sobre esse livro, sobre essas escrituras. É o que nós te pedimos, Senhor, em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo de Deus. Amém. A gente vai ver que Jesus, ele já havia sido prometido, havia sido várias vezes, pronunciado através da palavra que viria um Messias, que o seu reinado seria para sempre, que ele seria judeu. Porém, como a gente já sabe na palavra, muitos não creram, muitos não acreditaram no nosso Jesus, não queriam fazer a vontade, assim como Simeão, o homem que foi apresentar a Jesus no templo de Jerusalém. A gente vai ver que Simeão falou que o reinado de Jesus seria para a queda e elevação de muitos. E assim foi. A gente vai ver que Jesus, ele, assim como a gente vai ver na palavra, que Jesus, quando ele começa seu ministério, após seu batismo, Jesus, ele parte para o deserto para ser tentado. Jesus, ele passa 40 dias e 40 noites naquele lugar. E após ser tentado, Jesus sai de lá e inicia
pessoa que estava falando de alguém que viria, que batizaria com fogo. A gente vai ver tudo isso na palavra de Deus. Só que o propósito de Jesus, além de mostrar, assim como diz em João, além de mostrar o infinito amor de Deus, também foi para mostrar o reino dos céus, para ensinar o povo o que é o reino dos céus. Jesus, mesmo sendo Deus, e Deus sendo, né, o grande Todo-Poderoso, Deus, ele pode estar em todos os lugares, porém Jesus, sendo homem, não poderia fazer tal coisa na terra. Então, assim como havia seguidores de João Batista, começam a surgir seguidores de Jesus. E a gente vai ver que em Mateus, se os irmãos puderem abrir e acompanhar, Mateus capítulo 5, a gente vai ver que o Senhor Jesus, ele pregava várias coisas, ele tentava ensinar, né, todos aqueles que estavam ali próximo a ele e queria ouvir da palavra. Ele começava a ensinar as coisas através dos sermões que ele dava, através das pregações. E a gente vai ver que em Mateus 5, 6 e 7, o Senhor Jesus, ele dá uma aula teórica do que é o reino de Deus, do que Jesus veio fazer na terra. E ele vai dizer no capítulo 5, do verso 3: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Então o Senhor, ele começa a dar uma aula para aquelas pessoas que estavam ali ouvindo da palavra, do que era verdadeiramente o reino de Deus, do que Jesus veio para trazer, do que Jesus veio para mostrar. Em capítulo 6 ele vai nos mostrar como nós devemos orar, como nós devemos jejuar. Ele vai nos mostrar que a gente tem que juntar tesouros nos céus, porque lá não tem nada que pode roubar, nada que pode tirar. Assim como a missionária Cláudia sempre diz, guarda tudo que tens para que ninguém roube a tua coroa. Era que Jesus estava dizendo: olha, se vocês juntarem tesouros na terra, vão vir coisas que vão impedir de você buscar. Pode ser que vocês morram até um tempo e não consigam. Mas quando a gente ajunta tesouros nos céus, é quando nós padecemos que recebemos em verdade a glória. O Senhor Jesus, ele vai nos falar da bondade de Deus no capítulo 7. Ele vai nos falar que existem dois caminhos, o largo e o estreito. Ele vai nos falar que existe duas portas, que é a estreita e a larga. Ele vai nos falar dos falsos profetas. Ele vai nos falar de quem entra no reino de Deus. Ele vai falar dos dois alicerces, de quem planta ali a sua fé, como se fosse na areia, que vem o vento, a tempestade, e ali leva ela embora. Ou quem habita verdadeiramente com a fé firmada na rocha, onde pode vir vento, tribulação, pode vir tempestade, pode vir qualquer coisa, e nada impede de você prosseguir no caminho. O Senhor Jesus, ele vai nos mostrar na palavra de Mateus capítulo 5, 6 e 7 o que ele queria passar para aquele povo que estava ouvindo. E a gente sabe que toda vez que Jesus sentava para falar, era uma multidão imensa que ficava ao redor para poder escutar. E a gente vai ver que depois de Jesus passar todos os ensinamentos, pedacinho por pedacinho, Jesus vai mostrar agora. Mateus capítulo 8 em diante, a gente vai ver que Jesus curou o leproso, que Jesus curou a sogra de Pedro, que Jesus apaziguou uma tempestade, que Jesus libertou um endemoniado, que Jesus levantou um paralítico. Jesus fala sobre ali
o jejum. Jesus cura ali uma mulher que tinha fluxo de sangue. Jesus ressuscita uma menina. Jesus cura ali cegos, surdos, mudos. Jesus fala sobre parábolas, mas depois de todo o ensinamento que Jesus teve, todo o exemplo que Jesus dá, Jesus fala, agora é a hora de vocês fazerem o mesmo. Mateus capítulo 10, Jesus separa ali alguns ali que ainda estavam sendo seus seguidores. Separa ali os 12 e fala, agora é a hora da missão. Vocês vão ir e fazer o que eu mandei que vocês fizessem. Vocês vão pregar, vocês vão curar, vocês vão limpar, ressuscitar, expulsar demônios. E principalmente, vocês vão fazer tudo isso de graça, porque de graça vocês receberam poder. Ele vai falar tudo explicadinho para aqueles homens. Vai falar de tudo o que eles deviam fazer. Quando alguém fosse não recebido, quando alguém não fosse compreendido numa cidade, numa casa, o que eles deviam fazer? Tirar as sandálias dos pés, tirar o pó. Mas sempre, como a gente estava dizendo, quando Jesus ele ia pregar, sempre aparecia mais e mais pessoas para ouvir. E a gente vai ver que quando Jesus dá uma responsabilidade para estes homens, para eles curarem, libertarem, ressuscitarem, vai acontecer uma hora que vai aparecer um homem, pede para aqueles homens de Deus expulsarem o demônio do seu filho, que lançava no fogo e se lançava na água, que se debatia. E aqueles homens de Deus não conseguiram expulsar o demônio. E Jesus se aproxima deles e fala, homens de pequena fé, por quê? Porque até quando eu vou estar aqui com vocês? Jesus estava dizendo, vocês viram tantas coisas e ouviram de mim, que eu dei poder a vocês. Para vocês expulsarem, para vocês curarem, para vocês libertarem, para vocês limparem leprosos. Então por que ainda estão duvidando porque tens pequena fé? Da mesma forma o Senhor Jesus vai dizer, quando ele estava ali, uma grande tempestade ali acontecendo, os discípulos estavam no barco, Jesus se aproximou, e aí eles disseram e temeram muito, porque acharam que era um fantasma. Pedro então levantou-se do barco, foi até o encontro de Jesus, andando sobre as águas. Mas quando afundou, Jesus pegou a sua mão, olhou para Pedro e falou, homem de pequena fé, por que duvidaste? A gente tem que exercitar o tamanho que a nossa fé se encontra, porque fé ela tem tamanho. O Senhor vai nos dizer que a fé é do tamanho de um grão de mostarda. O grão de mostarda ele é pequeno, ou seja, pode ser insignificante, mas quando ele é plantado, semeado, cuidado, cultivado, aquela árvore cresce de uma tal forma que fica grandiosa. Assim tem que ser a nossa fé, cuidada, tratada, cultivada, exercitada, para que ela possa crescer em todos os dias. E a gente sabe que para andar com Jesus, Jesus já foi explicado em todas as partes. Ele disse, vocês vão ir lá para curar, vocês vão ir lá para libertar, para fazer o meu trabalho. Porém, vai ter algumas pessoas que não vão aceitar vocês. Ele já foi explicado em tudo. E assim foi na palavra. Porque quando a gente anda com Jesus, a gente vai ter que passar muitas das vezes por coisas desagradáveis. Algumas pessoas não vão querer ouvir. Algumas pessoas não vão querer escutar o que a gente tem para falar. Mas quem anda com Jesus tem que aprender a carregar a cruz, tem que aprender a suportar as aflições como soldado de Cristo. A gente vai ver que no versículo, livro de João, capítulo 6, verso 66. João 6,66. Vai dizer que Jesus estava falando nesse capítulo que ele era o pão da vida, que as pessoas que comeram o maná do deserto morreram, mas quem comer do pão que ele der terá vida, quem comer da carne dele terá vida. E ali vai dizer que Jesus fala de vida e Jesus fala de morte. Jesus fala que ele veio para dar o pão da vida, que
era ele mesmo. A gente vai ver que Jesus, ele fala de sangue, ele fala de sacrifício. Mas vai dizer que muitas daquelas pessoas que estavam ali não compreenderam o que Jesus disse, porque na cabeça dos judeus, Jesus, ele ia vir só para guerrear, Jesus, ele vinha para bater de frente e ganhar tudo, tomar tudo, e não era assim. Jesus não veio para exaltar o homem, Jesus veio para salvar o homem do pecado. A gente vai ver que o pecado, ele começou no jardim, mas ele foi vencido na cruz. Então todas as vezes que nós pensarmos ou agirmos de alguma forma que é pecado diante de Deus, se lembra de pegar a sua cruz e carregá-la novamente. E para carregar a cruz precisa ter arrependimento, precisa ter renúncia. Jesus falou aquilo para aquele povo: olha, eu sou o pão da vida, eu sou o pão que desceu do céu, eu vou dar a vida, eu vou fazer grandes coisas. Foi eu que vim, os seus pais comeram maná, mas morreram, mas aquele que comer da minha carne e beber do meu sangue terá a vida eterna. O Senhor Jesus está me falando para tudo explicado. Mas no versículo 66 vai dizer assim: desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Às vezes quando a gente escuta Jesus falar palavras duras, como a gente já vê dentro de ministérios, quando Jesus repreende através de alguma ministração, a gente esquece de ver que é Deus que está tendo um cuidado para nós, que está tendo um cuidado conosco, que está tentando nos alertar para algo. E muitos daqueles achavam que o pão era só um alimento da terra e Jesus estava querendo dar ainda mais para aquele povo. Só que a Bíblia vai nos dizer que existia ali uma certa quantidade já de discípulos, de seguidores, não nomeados na Bíblia, mas vai dizer que havia mais seguidores do que os 12, que estes foram para fazer a obra. Mas quando ouviram esta palavra que Jesus falou de morte, já retrocederam, porque disseram: dura é este discurso de ouvir, dura é essa palavra, duro é este ensinamento. Ninguém quer ouvir sobre morte, ninguém quer ouvir sobre perda, todo mundo quer ouvir sobre vitória, sobre glória, sobre exaltação. E é nisso que muitas das vezes o povo de Deus tem errado, tem pecado. Deus veio para trazer renúncia, o Espírito Santo veio para trazer convencimento do pecado. Então a gente tem que todos os dias carregar a nossa cruz e nos entender onde nós estamos. Vai dizer que Jesus, então, olha para aqueles que estavam ali ouvindo o discurso e fala no versículo 67: e disse Jesus aos 12: quereis vos retirar também? Mas Pedro respondeu e disse: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Uma coisa interessante é que quando Jesus te chama, Ele sabe exatamente quem você é. Ele sabe até o ponto que você vai. Ele sabe até o quanto você vai aguentar. Jesus chamou os 12, mas Ele sabia quem era todos. Ele sabia até quanto todos poderiam carregar. Ele sabia os defeitos, as qualidades. Ele sabia do passado e Ele sabia também do presente e do porvir. Jesus, Ele sabia o pior lado de cada um daqueles homens. E mesmo assim escolheu. O que o Senhor quer nos dizer? Da mesma forma que Ele conhecia aqueles homens, Ele te conhece. Ele sabe o teu nome, Ele sabe o seu endereço, Ele sabe qual é o seu tipo sanguíneo, Ele sabe a prova que você passou, a luta que você carregou e que está carregando, a vergonha, a humilhação, Ele sabe de tudo. Ele sabe que muitas das vezes você se ira, Ele sabe muitas das vezes que você se entristece, que muitas das vezes você quer chutar o balde, deixar tudo de lado, que você já não aguenta mais. E Ele sabe porque Ele te conhece. Ele sabe quem é você. E uma coisa muito interessante é que Jesus sabia quem era Tomé. Quando a gente escuta sobre alguns discípulos, a gente já imediatamente sabe qual é a característica de tal. A gente escuta Pedro, Pedro era o irado. Quando a gente escuta que é Judas, Judas é o traidor.
acreditava nada, que não cria nada, só veio para crer. Mas Jesus sabia quem era Tomé. E uma coisa muito interessante é que a gente não se lembra, é que Tomé foi um dos homens mais corajosos, assim, dos discípulos, um dos. Vou dizer que cada um teve a sua forma de mostrar fé, a sua forma de mostrar que estava com Jesus até o fim. A gente vai ver que Jesus, ele já estava prometido de morte, sendo caçado de morte, né? E um dos amigos de Jesus estava muito doente. E chega ali alguém para anunciar. E Jesus, ele fala, depois de 4 dias viajando, fazendo a vontade de Deus, fazendo a vontade do Pai, Jesus chega e fala para os discípulos: vamos voltar. Vamos para ver Lázaro. Vamos ir para a aldeia de Maria e de Marta. E no livro de João, capítulo 11, verso 16, Tomé fala: vamos nós também para morrermos com ele. Todos os discípulos já sabiam que Jesus já estava jurado de morte, que se achassem Jesus era morte, e não somente para Jesus, mas para quem estava com ele. Vai dizer que Tomé, sabendo disso, ele não fala para Jesus: Jesus, não vai não, porque se você for, você morre e nós morremos também. Jesus, não vai, porque se o Senhor for, vai acontecer coisa pior contigo e com a gente também. Jesus, o Senhor não entende que a gente tem família? Jesus, o Senhor não entende que tem gente que tem filho? Jesus, o Senhor não entende que a gente não quer morrer agora? Jesus, o Senhor não entende? Não, ele não falou nada disso. Ele só olhou e falou para os outros discípulos que estavam ali: nós também vamos para morrer com ele. Se ele vai para lá para morrer, eu vou com ele para morrer também. O homem mais corajoso, um homem que estava com o peito aberto, falando: se Jesus falar que agora é a hora, eu vou com ele também. Se Jesus falar é agora, vai acontecer, eu vou estar do lado dele na morte também. Não foi igual a Pedro que chegou para Jesus e falou: não. E Jesus também não falou nada. Ele falou com verdade, com certeza, com convicção, com fé: eu vou morrer ao lado do meu mestre, eu vou morrer ao lado do meu líder. Mas é a palavra então que este homem corajoso vai ver o seu líder, o seu mestre, não se encontra na palavra de Deus, né? Quantos discípulos estavam ali, além de Pedro e João na cruz, né? Que viram de perto a morte de Jesus. Mas eu acredito que uns ou correram para se esconder, outros ficaram escondidos, mas querendo estar perto, porque assim como Pedro fez, né? Estava perto, mas ao mesmo tempo estava longe. Não tem coragem para deixar de seguir Jesus, mas também não tem coragem de seguir de perto. E a gente tem que seguir de perto Jesus, não de longe. Jesus quer a gente vá para o centro e não fique afastado. Uma coisa que a gente tem que entender: Jesus não vai fazer milagres com aqueles que não têm intimidade com Ele. Precisa ter uma aproximação. Talvez Tomé estava num destes lugares escondidos, vendo Jesus sofrer, vendo Jesus ser chicoteado, vendo Jesus ser humilhado, vendo Jesus colocarem ali uma coroa de espinhos, vendo Jesus carregando uma cruz, vendo Jesus sendo colocado escravo nas mãos, nos pés, sendo crucificado. Talvez ele estava lá, não estou dizendo que está, porque a Bíblia não diz que está, estou só tendo uma interpretação. Se Tomé era esse homem tão valente, tão forte, eu acredito que ele estava perto. Mas vai dizer a palavra que Tomé, ele ouvia tudo que Jesus falava, desde o começo da caminhada, desde quando ele falou que ia voltar para uma cidade que ele estava sendo jurado de morte. Mas
Mas diz a palavra de Deus que Jesus vai até a cruz. Jesus morre. Jesus ressuscita ao terceiro dia. Jesus aparece a uma mulher. Aquela mulher pronuncia para os homens de Deus que Jesus estava vivo. Aqueles homens não acreditaram. E Jesus então aparece para aqueles homens, a qual nós lemos João 20, 19. E chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro da semana, domingo, e cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, Jesus chegou. Uma coisa que chama muita atenção era que os discípulos estavam todos juntos porque estavam com medo. Com a porta trancada porque estavam com medo. Porque acreditavam que através da morte de Jesus não se lembraram do que Jesus havia dito. Que ele morreria, mas ressuscitaria ao terceiro dia. Creram só enquanto ele estava vivo, mas quando ele morreu, acharam que tudo já tinha se acabado. Enquanto isso, Tomé não estava neste lugar. Aqui nos mostra mais uma vez a coragem de Tomé. Mais uma vez ele sendo um homem corajoso que, enquanto os outros discípulos estavam escondidos, Tomé nem lá estava. Mas vai dizer a palavra. Vai dizer a palavra o seguinte. Que Jesus, no versículo 20, mostrou as mãos, mostrou o lado da lança, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse depois Jesus, outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. E vai dizer que no versículo 23, aqueles que vocês perdoarem serão perdoados. Aqueles que vocês retiverem serão retidos. Mas vai dizer que Tomé não estava lá quando Jesus apareceu. Tomé, ele não estava lá. E a alegria dos discípulos foram tão grande que assim que Tomé chegou, os discípulos já foram correndo para falar para ele: o Senhor esteve aqui. Ele ressuscitou, Tomé, é verdade. O Senhor esteve aqui, o Senhor veio, o Senhor falou conosco, o Senhor derramou o Espírito, o Senhor soprou sobre nós o Espírito. E Tomé vai dizer, a frase é qual, vamos dizer assim, formou a imagem dele para sempre. A qual ele disse: mas se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lugar dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma crerei. E sabe o que é mais? Tomé, ele falou assim: se eu não ver o sinal das mãos, e se eu não tocar. Ele não falou somente ver, ele falou também tocar. Ele falou: se eu não conseguir, se eu não ver, e ainda que meus olhos me enganem, que pode ser alguma visão, pode ser alguma coisa, pode ser algum efeito especial, né? Se eu não tocar para ver que tem ali alguma coisa diferente, eu não vou crer de maneira nenhuma. E aqui é o ponto principal dessa mensagem.
O que é que você já falou tanto para Deus que às vezes a gente pede tantas coisas para Deus, tantos milagres para Deus, e a gente não quer mais só ver. A gente tem que tocar, porque a gente acha que só ver não basta mais. Só ver não dá mais aquela emoção, só ver não dá mais fé. Eu tenho que tocar, eu tenho que ver. Eu tenho que tocar com as minhas próprias mãos. O que vai acontecer é que quando Jesus estava na cruz do Calvário, havia ali algumas pessoas que pegaram e falaram: se tu és Deus mesmo, salva-te tu, desce daí. Jesus podia olhar aqueles homens e falar: peraí, mas eu curei enfermo. Peraí, mas eu levantei aleijado. Peraí, coxo andou, leproso foi curado. Uma mulher que parecia 12 anos com fluxo de sangue foi curada também. Peraí, os cegos viram, os surdos puderam ouvir. Pessoas que estavam endemoniadas foram curadas. Isso não basta? Será que não basta para você os milagres que Deus já tem feito na tua vida? Você quer ver para crer algo a mais? Jesus olhou e falou assim: se isso não basta, se eu descer daqui de cima, isso não fala na Bíblia, mas eu estou falando aqui, isso não basta. Se os milagres que todos viram não bastasse, ia bastar se Jesus descesse da cruz? Não, ia ser só mais uma desculpa que eu e você íamos usar, que eu e você íamos complementar, dizendo que é obra do acaso. Não foi Deus que operou, não, ele quis ser porque ele foi provocado. Não é assim que funciona. Tomé, tem que entender uma coisa, que na lógica, na ótica de Deus, a lógica do reino é: se creres, verás a glória de Deus. Não é ver para crer, é crer para ver. Por que que muitos ainda não creem? Porque precisam ver para crer. Mas Jesus não deixa Tomé, porque Jesus, ele espera que eu e você sejamos crentes, sejamos pessoas que verdadeiramente acreditem no que ele pode fazer, no que ele pode operar. E vai dizer no versículo 26: e 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Sabe, muitas das vezes Tomé ouviu perfeitamente o que Jesus havia dito, que ele ia morrer e ele ia ressuscitar, mas não creu no que Jesus disse. Quantas vezes a pastora, nosso líder, está dizendo para nós: você vai receber uma grande bênção, você vai ser curado, você vai ser transformado, e nós não cremos na voz do líder. Nós deixamos isso de lado. Nós não cremos naquilo que o líder está dizendo. Nós não acreditamos naquilo que o líder está pronunciando. E o líder está falando: acredite. E você está falando: se eu não ver, se eu não estiver lá, eu não creio que isso aconteceu. E o Senhor está dizendo apenas: creia para ver a glória de Deus. Tomé estava lá, mas Jesus chegou novamente. E quando Jesus chegou, as portas estavam fechadas. Apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. E dessa vez Tomé reconheceu a voz do líder. Tomé ouviu a voz de Jesus dizendo: Pai seja convosco. E disse para Tomé: olha, Tomé, pode tocar nas minhas mãos, pode tocar aqui, põe a mão aqui do lado para você ver, pode ver tudo, pode tocar, enfia o dedo, pode fazer o que você quiser. Não seja incrédulo, mas crente. E naquele momento que Tomé viu tudo aquilo, sentiu tudo aquilo, respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Para Tomé, o Senhor, ele não era um homem qualquer, ele era Deus. Mas Jesus vai dizer: só porque você viu, você creu. Alegre são aqueles que não viram, mas creram. O Senhor espera que eu e você possamos crer naquilo que Ele tem projetado para a nossa vida. Da mesma forma que Jesus chegou na vida de Tomé para mostrar um milagre, Jesus também chega na tua vida, Jesus também chegou na sua história. E a gente vai ver que todos os discípulos tiveram fins complicados. A gente vai ver que Mateus foi morto à espada,
Marcos foi arrastado pelas ruas. Lucas foi enforcado. Tiago maior foi degolado. Tiago menor foi lançado do pináculo do templo. Felipe foi enforcado. Bartolomeu foi esfolado vivo. André foi crucificado. Pedro foi crucificado. Judas se enforcou. E Paulo foi degolado em Roma. João foi o único que morreu por morte natural, mas porque não tinha mais como matar João. Tentaram de tudo, mas não conseguiram matar João. E porque Jesus lançou sobre ele uma palavra que, se ele quisesse, este homem estaria vivo até que Jesus voltasse. Vai dizer que Tomé, ele também foi morto, mas Tomé foi escolhido para ir até a Índia pregar a palavra de Deus, pronunciar o evangelho de Deus, pregar o reino dos céus na Índia. Então, irmãos, da mesma forma que muitas das vezes algumas coisas acontecem, não fica agarrado naquilo, não. Jesus tem coisas melhores para nos mostrar, e é coisas em lugares longes, em lugares pertos, em lugares que a gente não tem entendimento, mas que Jesus está dando a oportunidade de eu e você crermos para poder vermos a glória de Deus. E Tomé foi incrédulo naquele momento, mas levou a palavra de Deus a outro continente, a outro lugar. Relutou, mas Jesus não desiste. Da mesma forma que Jesus não desiste de mim e não desiste de você. Então o que Jesus espera de mim e de você, assim como ele disse para Marta: Marta, eu não te disse, se creres verás a glória de Deus. Jesus está te dizendo nessa noite: eu cheguei na tua vida. E quando eu chego, o negócio tem que ser diferente. Quando eu chego, o negócio tem que ser transformado. Quando eu chego, algo tem que haver mudança. Quando eu chego, tem que ter transformação. E é isso que o Senhor quer falar para mim e para você nessa noite. Amém? E assim como foi com Tomé, e assim como Jesus falou para Tomé, hoje ele está te dizendo: não seja incrédulo, mas crente. Amém? Que os irmãos possam ficar com o nosso Senhor Jesus, que ele possa habitar e falar com vocês grandemente, ainda mais por essa noite de hoje, que possa ser tocado, que possa ser movido às águas do trono de Deus, que possa o fogo santo